O professor Alexandre Naime Barbosa é chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina do campus da Unesp, aqui em Botucatu. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço bastante a oportunidade de discutir um tema tão relevante. Professor, para a gente começar a nossa conversa, queria que você desse sua visão. Esse clima de pânico mundial em relação ao novo coronavírus, ele se justifica? O pânico deve ser sempre evitado em situações de epidemia ou, muito provavelmente, o que a gente vai viver com o coronavírus, uma pandemia. Não é necessário se fazer mais alarde do que a própria doença causa. É preciso ter muito cuidado e muita responsabilidade com previsões de futuro baseados em epidemias anteriores ou baseados em teorias próprias. Existe sim um risco de disseminação mundial do coronavírus, mas a gente não conhece a dinâmica de doença do coronavírus no Brasil, por exemplo. É uma situação que pode ser completamente diferente do que aconteceu na China, porque a China tem uma questão genética completamente diferente da nossa e existe também uma questão ambiental muito importante. As cidades na China, incluindo poluição, incluindo densidade, são completamente diferentes das que a gente tem aqui no Brasil. Então, fazer um exercício de bola do futuro, de bola de cristal, querer adivinhar o futuro e citar números e citar previsões, isso é completamente não salutar nesse momento. E por que, professor, na sua avaliação, o novo coronavírus, o Covid-19, se transformou nessa epidemia mundial? Até que ponto a globalização, a circulação de pessoas cada vez maior, indo e vindo por vários países, colaborou para essa disseminação do vírus? O Covid-19, o novo coronavírus, ele tem uma questão primeiro relacionada à própria biologia, ao próprio vírus. Ele tem o coronavírus, o Covid-19, ele diferentemente dos outros coronavírus que a gente já conhecia, principalmente o SARS e o MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio, esse novo coronavírus ele tem uma afinidade pelas células epiteliais, pelo revestimento do pulmão, do trato respiratório como um todo, muito mais afinado do que os outros coronavírus. Então ele é um vírus mais adaptado às células respiratórias do ser humano do que os outros membros da mesma família anteriores. Segundo, a globalização é um fato conhecido já há muitos anos. Então não só o coronavírus, mas outras doenças de transmissão respiratória, principalmente os influenzas que surgiram, tanto a gripe suína contra a gripe aviária nos últimos anos, que nós vimos o potencial de disseminação por conta da globalização, mostra que esse fenômeno, na verdade, está presente em outras muitas situações, né? Mas o que mais preocupa é que é um vírus completamente desconhecido fora do ambiente originário, que é a China. Então a gente não sabe como ele vai se comportar num país tropical como no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em muitos países da Europa. Você até já falou, professor, que não se deve falar no futuro agora, porque tem muitas incertezas ainda. Mas para o que o Brasil está fazendo, você acredita que então o Brasil, o estado de São Paulo, estão preparados para enfrentar o que vem por aí? Eu acho que para começar a responder essa pergunta, primeiro é importante lembrar que o coronavírus, Covid-19, esse novo coronavírus, ele tem 8 semanas de ciência. Tudo que a gente conhece dele é do começo de janeiro para cá. Então, obviamente, qualquer comentário a respeito de previsão de futuro é uma aposta com muitas incertezas. O que eu fico mais otimista é perceber que não só a comunidade científica brasileira e do estado de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Paulista de Infectologia, as universidades públicas, a USP, a Unesp, a Unicamp, todas elas estão envolvidas dentro do comitê, dentro dos órgãos que se criaram em nível estadual e em nível nacional por enfrentamento. Então não é só uma decisão política. Os cientistas, a comunidade médica está sendo ouvida para que haja essa resposta. Mas é lógico, sem vontade política, sem que esses comitês fossem criados, não há como lidar com o problema, porque vai ser necessário um aporte muito grande de recurso, de dinheiro,
para que essas pesquisas epidemiológicas sejam feitas, para que esses pacientes sejam adequadamente atendidos, para que os médicos sejam adequadamente treinados para atender esse tipo de um novo desafio. E por que, professor, é sempre tão difícil se pensar ou se produzir, se chegar a fórmulas de drogas ou vacinas para combater vírus como esse novo coronavírus? E ao mesmo tempo, de que maneira a globalização, neste caso, favorece essa troca de experiências, de pesquisas entre professores, docentes, pesquisadores de todo mundo? Eu não acredito que seja difícil criar vacinas e nem drogas para o coronavírus. Apenas isso nunca foi feito antes porque nunca foi um problema mundial. A epidemia, a primeira que aconteceu, a SARS, há mais de 10 anos, foi uma questão muito mais local também, relacionada ao continente asiático. Depois, a do Oriente Médio, também não houve uma disseminação grande. As pesquisas, tanto de vacina quanto de drogas, para esses dois coronavírus conhecidos mais antigos, pararam porque simplesmente não houve mais disseminação do vírus. Agora, até por conta de globalização e tudo mais, existe um esforço conjunto da comunidade científica em retomar aquelas pesquisas antigas. Isso já está acontecendo. Então, tem drogas que já foram usadas para esses dois coronavírus antigos, entre eles drogas, inclusive, que eram usadas para o HIV, uma droga chamada lopinavir, que foi implementada em fase de estudo para os pacientes com Covid chinês, uma droga nova que estava sendo estudada para o coronavírus do Oriente Médio, que chama Remdesivir, que também foi colocado em protocolo de estudo para esses pacientes chineses graves. As vacinas também que tinham sido testadas vão ser colocadas em protocolo de pesquisa, ou seja, não é difícil. É que isso nunca foi tentado porque não era um problema de saúde pública. Difícil é diferente de possibilidade. Qual é o problema? Tanto para uma vacina quanto para uma nova droga, a gente precisa passar os passos de uma pesquisa científica, que é o estudo de fase 1, que é o que está acontecendo agora. Essas drogas estão em estudo de fase 1/2, que são colocadas para ver se elas são seguras, e depois a fase 3, que é para ver se elas têm eficácia. A gente não tem essas respostas, então isso vai demorar tempo, que é a mesma coisa que acontece para as vacinas. É lógico, se a gente está falando de um potencial pandemia mundial, essas pesquisas têm que ser aceleradas, e elas vão ser aceleradas. Para a gente encerrar, professor, nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. De repente não é hora realmente de pânico, e também falasse um pouquinho o que as pessoas devem prestar atenção neste momento em relação aos sintomas, quando a pessoa deve ou não desconfiar se é uma gripe, um coronavírus, um novo coronavírus. Eu queria deixar duas mensagens. A primeira é que é preciso muito cuidado com as informações relacionadas à saúde. As fake news em saúde, elas são muito perigosas. Elas matam mais do que muitas doenças causadas por vírus e bactérias. Isso já está comprovado cientificamente. Por exemplo, fake news em relação a vacinas, em relação a outras estratégias de prevenção, podem diminuir o número de pessoas vacinadas e causar a disseminação de alguns vírus, como por exemplo o sarampo, como aconteceu no Brasil. Infelizmente, depois de muitos anos, nós tivemos mortes de criança por sarampo por conta de falta de vacinação, e muita dessa falta de vacinação aconteceu por conta das fake news. Então, antes de disseminar, antes de falar, de colocar no grupo de WhatsApp, de reencaminhar aquilo que você recebeu, procure a fonte. Geralmente, onde nós devemos confiar nas fontes de informação científica de segurança? No site do Ministério da Saúde. O site do Ministério da Saúde tem uma página especial dedicada ao coronavírus. No site das Sociedades Médicas Científicas, o site da Sociedade Brasileira de Infectologia também tem uma página completamente dedicada ao coronavírus e que, inclusive, a gente alimenta com informações contra as fake news. Então, esse é o primeiro ponto. Uma segunda mensagem. O coronavírus, ele causa uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Esse conjunto de sinais e sintomas é bastante parecido com o resfriado comum, ou seja, febre, dor de garganta, nariz escorrendo, mal-estar, e pode levar a sintomas parecidos também com uma gripe, que é dor no corpo e, em casos mais extremos, dificuldade para respirar, com tosse e sensação de falta de ar. As pessoas que tiverem esse tipo de sintomas, se forem sintomas leves,
Podem sim, se não tiverem nenhum estado grave de saúde, se não tiver, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, não tiver nenhuma condição de saúde mais grave, se medicar com sintomáticos. Agora, aquelas pessoas que apresentam febre alta, falta de ar, dificuldade para respirar, tiverem sensação de tontura, de perda da consciência, essas devem imediatamente procurar atendimento médico, porque independente que o agente seja um coronavírus ou influenza ou qualquer outro, elas vão precisar de um bom diagnóstico para que seja efetuado um tratamento, quer seja específico, quer seja sintomático. Tá certo, professor Alexandre Naime Barbosa, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar informações tão importantes com a gente. Eu que agradeço o convite, fico à disposição para colaborações futuras.